é perceptível que vai acontecendo algumas coisas e parece que as profecias que foi falada aqui no podcast se tornam realidade, né? Existem muitas coisas que o senhor falou aqui no podcast, dentro dessa visão geopolítica, que foi acontecendo. Ó, antes até do governo Trump, o senhor já havia falado que haveria a queda de Maduro na Venezuela quando o Trump assumisse. E passou-se o tempo, parecia que era só uma narrativa, era só uma falácia, mas o Trump acabou derrubando o Maduro. E tem muita gente que critica, né? Esse pastor, ele sempre faz narrativas, joga pro ar e tal. E quando acontece aquilo que foi falado, por que o pessoal não volta atrás, né? Volta nada. Na realidade, hoje a internet é um mundo de muita gente que ela tá ali, ela ama criticar, né? Então tem gente que a vida dela é saber criticar, ela critica tudo que tá fora do mundinho dela, né? Então as pessoas estão muito fechadas dentro do seu mundo e qualquer coisa que traz muita luz e muita clareza para a pessoa se mover e acreditar em outra coisa além daquele mundo, ela vai criticar e vai dizer, eu não quero isso, quero viver dentro do meu mundinho. E dentro dessas visões, assim, eu não vou dizer nem que é profecia, né? Eu até vou dizer assim, que a gente precisa tomar um cuidado imenso. Então tem muita coisa que a gente sabendo que vai acontecer. Por exemplo, 90%, olha só, o Tarcísio nem candidato a presidente é. Existe uma probabilidade de 90% do Tarcísio ser o próximo presidente do Brasil. 90%. E ele nem é candidato. Nem é candidato. Então, como é que eu sei disso? Por causa da dita revista The Economist. Ela lançou em julho a impopularidade do Lula e a incapacidade dele de geopolítica internacional, o desprezo internacional com ele. E agora, em dezembro, dia 29 de dezembro, lança uma capa, uma matéria dizendo que ele está idoso como Biden, que ele não tem capacidade, que ele não formou um líder para assumir o lugar dele e que o melhor candidato para o Brasil é o Tarcísio de Oliveira. A mesma revista, ela já em 2021 lançou a Marina Silva como ministra do Meio Ambiente e o Lula como presidente. Então, quer dizer, e aí você vê que a mídia está trabalhando em torno disso, né? E o próprio Tarcísio, na mensagem de Ano Novo, ele lançou uma mensagem enigmática no Instagram dele lá, fazendo um cálculo de matemática e no final, Feliz Ano Novo, fora PT, 2026, fora PT. Então, assim, aí como é que eu sei disso? Né? Que como a gente estuda, a gente sabe a fonte de onde vem muita coisa, e eles já dão norte para o que vai acontecer. Eu poderia usar isso agora e dizer, Deus me mostrou que Tarcísio será o presidente. Não poderia? Sim, sim. Mas eu entendo que eu não posso usar o nome de Deus num negócio que é previsível, né? Que é uma que nem a queda do Maduro já estava na mesa, diante de todos os acontecimentos. Então, a gente pode voltar a falar do Tarcísio, mas só para entender, né? Vamos pegar o Tarcísio aqui como primeiro, né? A primeira coisa. Eu peguei o Instagram da Gleice Hoffmann, ela, né, que do Paraná, senadora, é ministra do governo. Ela, diante de todos os acontecimentos em torno do Maduro, ela não atacou o Flávio Bolsonaro, ela atacou a Tarcísio. Então, porque o PT já sabe que ele é o candidato. Não é? Sim. Então, será que o Bolsonaro indicou o Flávio Bolsonaro como pré-candidato a presidente apenas para trocar o alvo do PT, ao invés deles atacarem o Tarcísio, atacar o Flávio? Porque tem esse jogo também, né? Tem, mas sabe que eu cheguei à conclusão semana passada, pensando nisso. O Trump abriu mão do Bolsonaro porque ele não abriu mão de candidatura. Porque foi algo assim, pode ver que desde a da prisão eu gosto do Bolsonaro e tal, um homem de vibra e tal. E ele sempre expressou ser totalmente contra a prisão. Aí teve toda aquela logística ali da ONU no ano passado, que o Wesley foi lá, interceptou uma conversa com o Lula, ele se aproximou do Lula, e dali começou toda uma mudança nesse termo. E ele é o sistema, o Donald Trump é o sistema. E eu acredito que eles sabem já quem é o candidato.
Veja que na revista The Economist ela falou até a idade do Tarcísio, né, que ele tem 50 anos, que ele seria o mais bem preparado para governar o Brasil e apaziguaria o Brasil. Existe um interesse disso. Então, veja, Trump conhece o sistema. E talvez na mesa estava... E Bolsonaro está preso porque ele não abriu mão dessa dita candidatura. Se ele abrisse mão, ele estaria nem solto? Preso estava. Existia um acordo lá em janeiro. Chamaram ele para colocar o Tarcísio como candidato. Ele não quis. Aí ele recebeu a tornozeleira. Chamaram de novo. Coloca o Tarcísio. Ele não quis. Prenderam ele. Isso quem falou foi o Eduardo Bolsonaro. Isso quem falou foi o Alan dos Santos. O Paulo Figueiredo. Então, quer dizer, todos sabem isso. Então, quer dizer, o Bolsonaro está preso porque ele quer um candidato dele. E isso incomoda. Então o Bolsonaro, ele continua lutando contra o sistema de alguma forma. Ele não quer se render nessa questão de não ter um candidato entre aspas, com os valores e princípios que ele carrega. Então eu acredito que até a soltada do Trump de liberar a lei Magnitsky, que houve um mega acordo ali para liberar o Alexandre de Moraes, toda essa questão de, entre aspas, entender que a prisão do Bolsonaro foi legal, foi por ele não ter aceitado a candidatura do sistema, que seria o Tarcísio, para apaziguar, entre aspas. Porque a América está no interesse, não é na Venezuela, a América quer a América Latina inteira. Por que a América Latina é tão cobiçada assim pelos Estados Unidos? Por causa das riquezas, né? Então, veja bem, a questão da Venezuela em si não é só o petróleo, é o ouro. Maior reserva de ouro também, de minerais do mundo, está ali. Maior reserva de petróleo e também de ouro e de minerais, ouro e minerais. Então, veja bem, a Venezuela tem 34 toneladas de ouro no Banco da Inglaterra, que está sancionado lá. 34 toneladas de ouro é muita coisa, né? Não está nem na Venezuela, está dentro do Banco da Inglaterra. Então, veja bem, e agora imagine, a Venezuela está dentro da onde, que muita gente não enxerga? Da Amazônia. O Brasil tem a maior parte da floresta amazônica. E a probabilidade de Trump atacar a Colômbia é gigantesca, porque a Colômbia está onde? Dentro da Amazônia. O Peru já está cedendo. Está vendo? Não tem nem força. Então, veja, todo esse cenário não é por causa de política em si, de liberdade, é por causa da riqueza que existe. Então, para os Estados Unidos se manter como potência geopolítica mundial, ele depende de todo o recurso que a América Latina fornece. Então, a ponto que você vê que Trump não está atacando muito lá fora. Ele focou inteiramente em tornar a América Latina a América. É tipo que se nós fôssemos o quintal da América, né? É melhor, se você for analisar politicamente, é melhor. Sim, sim. Não tenha dúvida que é melhor. Não deixaríamos de ser os escravos livres, mas é um escravo com iPhone, é um escravo com liberdade. Você está entendendo? Melhor do que uma ditadura. Uma ditadura que leva as pessoas a passarem fome, né? Eu estava vendo recentemente uma matéria que o salário mínimo lá na Venezuela era comparado a R$3, R$2. $3. $3? Esse é o salário mínimo. Não teve uma matéria aqui também que... mas é $3, né? Então, mas se tiver desconto na folha, pode chegar. Imagina. Agora, o pastor, falando-se do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro em nenhum momento foi candidato do sistema. Em 2018, ele não foi o candidato do sistema? Ele sempre trabalhou contra o sistema ou ele se voltou agora contra o sistema? Então, eu acho que é uma obsessão, pode ser obsessão por poder, né? Entra na questão seguinte. Existe um vídeo, esses dias até mostrei numa live. Existe um vídeo, eu não sei como é que tá o canal do Bolsonaro aqui. Ele assinando um acordo com o Clube Bilderberg. Isso antes de ser eleito, tá? Ele, tá, o Eduardo Bolsonaro, tá uma equipe com uma mulher aqui da América Latina que representa o Clube Bilderberg. O Clube Bilderberg, a reunião do Clube Bilderberg é sempre no mês de maio. Então, quer dizer, aquilo ali é meio que a reunião do Clube Bilderberg, para você entender, para as pessoas entenderem. Tem até o livro, o Clube Bilderberg, que é o seguinte, é uma sociedade ultra secreta que comanda os poderes nas sombras. A gente tem o Fórum Mundial Econômico, que é agora, em janeiro. Eu acredito que também vai mudar muita coisa nessa questão do Fórum Mundial Econômico em janeiro.
E a gente tem a reunião do Clube Bilderberg, que acontece sempre no fim de maio ou no início de junho. Só que, a gente até citou já em live, quando você vai para o site do Clube Bilderberg, essa reunião dos Bilderbergs, esse ano ano de 2025 teve uma pauta assombrosa lá, que é despovoamento. Eles falaram claramente sobre... redução populacional. Redução populacional. E assim, quem participa faz um pacto com o diabo. Ele não pode de forma nenhuma falar nada do que está acontecendo ali. E poucas pessoas você sabe que foi. Então é uma elite tão blindada que você não consegue entender, saber quem está lá. Então você vê que é algo ultra secreto. E Bolsonaro, ele assinou um acordo com o Clube Bilderberg antes de ser eleito. Por exemplo, se você ganhar a candidatura, você já está dentro desse parâmetro. Você está entendendo? Sim, sim. Que existe. Então, todo presidente, e eu vou colocar aqui bem entre aspas, não compreendo. Ó, Siri. Todo presidente. Tá toda essa conversa aí, meu. Estou sendo monitorado. Todo presidente, ele sabe até onde ele pode ir. Você está entendendo? Existe um limite, um parâmetro. Então, existe uma ideia de tudo isso, né? Que essa ideia que o melhor... E é bom a gente falar isso aqui. A gente criticou... Eu, por exemplo, Silas Malafaia criticou de uma forma absurda a ideia do Flávio Bolsonaro ser candidato, que o melhor seria o Tarcísio para apaziguar toda a polarização. A fala do Silas Malafaia falou, é perigosa. E é verdade. Melhor forma de conquistar um país é dividindo ele. Sim. Então, veja bem, quanto mais nós tivermos entre direita e esquerda, mais o país está dividido e ele é mais fácil de ser conquistado. E melhor controlado, né? Agora, existe algo... Eu fiz isso em live ao vivo e eu perguntei quem é o candidato mais preparado para governar o Brasil. Você perguntou para quem? Na live, em live ao vivo. E todos concordaram comigo. O melhor candidato para o Brasil, mais preparado, mais qualificado para ser presidente do Brasil é o Tarcísio. É o Tarcísio? E o Gemini? Será que a inteligência artificial fala o quê, né? Não chegou a perguntar para a inteligência artificial? Então, o que acontece? Deixa eu perguntar para a inteligência artificial o que vai falar. Eita. Qual é o candidato a presidente mais preparado para governar o Brasil em 2026, Gemini? A questão sobre quem é o candidato mais preparado é subjetiva e depende do que cada eleitor valoriza: experiência executiva, alinhamento ideológico, carisma ou propostas econômicas. No cenário político atual de janeiro de 2026, diferentes nomes se destacam por suas trajetórias e bases de apoio. Aqui estão os principais nomes cotados e os argumentos frequentemente usados para descrever o preparo de cada um. Principais cotados para 2026. Candidato A. Campo político. Destaque de preparo. Lula, PT. Esquerda. Experiência e máquina. Atual presidente foca na manutenção de programas sociais e na estabilidade institucional. Sua força reside no histórico de mandatos anteriores e no controle da máquina pública. Tarcísio de Freitas, republicanos. Direita/centro-direita. Perfil técnico. Governador de São Paulo e ex-ministro da Infraestrutura. É visto como um tocador de obras com perfil técnico e moderado. Você acredita que só aparece o Lula e o Tarcísio? Acredito. Só tá o Lula e o Tarcísio. Você vê. E aí você vê. Ou seja, querendo ou não, o Tarcísio pode ser melhor, né? Porque o Lula tem que estar ali. Sim. Por estar com a máquina. Né? E aí, veja bem, o Tarcísio me lança, Fábio, tá lá no Instagram dele, a fala dele de Ano Novo é um cálculo matemático que só quem entende matemática para decifrar o cálculo. Então, quer dizer, ele declara através de um vídeo sem falar nada, ele não falou nada, ele só fez colocou lá a raiz quadrada, aspas e tal, veio feliz 2026, fora PT em 2026, quer dizer, só de ele fazer aquele cálculo, ele deixou uma mensagem, sim ou não? Sim, claro, claro. Eu tô preparado. Olha só, sem falar nada. Mas ele falou em entrevista, né, que a princípio está pensando em São Paulo e tal, mas essa é a conversa de Sim, todos, mas né? a pressão, e veja bem, ele não está sofrendo pressão interna, que ele está sofrendo, com a The Economist colocando, quando o Flávio Bolsonaro se lançou candidato, teve o índice de rejeição, eles colocaram o Lula, o Tarcísio com 40% de rejeição cada,
o Lula e o Flávio com 40% cada um de rejeição e o Tarcísio com apenas 20% de rejeição. Quando o Flávio lançou candidatura à Bolsa de Valores, despencou, porque a expectativa dos investidores de Bolsa de Valores era que o Tarcísio fosse candidato. Então, veja bem, mexe no mercado financeiro e ele está sofrendo uma pressão internacional com essa The Economist. E veja bem, se ele lançar candidatura, ele vai dizer, eu estou lançando porque vocês querem. Verdade, é o povo que está pedindo. Entendeu? É o sistema que está pedindo e o sistema está colocando ele como melhor candidato já. Rapaz. E tem uma profecia também, né? Tu colocou no seu perfil, no Instagram, não? Do Tarcísio? Coloca aí no perfil Assembleanos de Valor, que tem uma profecia... no Instagram. Que tem uma profecia direcionada ao Tarcísio, colocando ele como testa de diamante. Eu não sei o que significa. Mas veja aí, Assembleanos de Valor... vamos portal, né? Isso, portal. Vamos soltar uma profecia aí que vai aparecer. Você vai ver aí, Tarcísio, alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Desce aí. Desce. Aqui, ó. Coloca esse vídeo aqui. Não sei se vai estar isso. Tá saindo o áudio lá? De suster diante de ti. Tu colocou um projeto no papel. Eita! Este projeto estava Tinha visto, não? Não vi. Tu, decai. Que tu considere ele é. Estou me levantando nesta dia para te dizer ele é, confia nele. Não há dúvida. Eu separei este que estava contigo neste projeto que tu colocou diante de mim e diante da nação brasileira. Tu disseste assim, foi a tua frase. Se isso realmente não for só do meu coração, eu preciso de uma resposta que venha, a certeza, porque não quero errar mais. Não dá mais tempo. Digo assim, assinei esse projeto. Eu, o Deus, Criador do céu e da terra, o que sou, e fiz os rios e os mares. E outra vez digo assim para ti, tu és filho. Estou assinando contigo este projeto. Não temas, vai, porque saberão que ainda que não me conheça na profundidade, vou me fazer conhecido a ti, porque sou o Deus de Israel, sou o Deus desta igreja, sou o Deus do estado de São Paulo, e diante de todos e dos meus pequeninos digo, eu sou o teu Deus. Quanto a ti. Meu Deus. Peraí, deixa só o áudio que ela fala testa diamante. Tem vindo do meu trono para o teu coração. Eu te coloquei como testa de diamante. Ninguém há de suster diante de ti. Eita! O que seria testa de diamante? Essa é linguagem de profeta, velho. É só os profetas que entendem esse mistério. Mas aí, ó, Então, você não tinha visto vê, esse vídeo, não, né? Não tinha. E você vê, e hoje, por exemplo, o cara sabe... Outra coisa, ele é orador, né? Ele chega num culto, ele prega. Não, ele arrebenta. Né? O pastor Antônio de Paula, deputado, até criticou, porque ele disse que ele não é batizado e não frequenta igreja nenhuma, né? Mas e tá ele pregando sabe, nas igrejas. Então, veja bem. E outra, o cara conhece. Ele conhece, tá? Conhece, eu já vi umas pregações dele muito boas. E outra coisa, e ele conhece o Brasil por quê? Porque como ministro de infraestrutura, ele viajou o Brasil inteiro. Então ele articulou muita coisa. É governador de São Paulo, todo mundo gosta dele em São Paulo, não tem muita crítica em São Paulo. Então, quer dizer, a probabilidade de todo o sistema estar se voltando para ele, e agora o PT está atacando ele, não está atacando o Flávio, é porque o PT já sabe que ele é o candidato. E diante do que está acontecendo com o Maduro, voltando para o Maduro... Não, mas só falando do Tarcísio, então. O Tarcísio, então, é o candidato do sistema. Do sistema, já. Já foi declarado. Então, a escolha de Bolsonaro... E é mundial. E a escolha de Bolsonaro por Flávio... Flávio Bolsonaro... É uma indicação dele. É combatendo o próprio sistema também? É que ele quer que os valores que ele propagou continuem. E é para... E o que você acha, então, dessa decisão do Bolsonaro de ir contra o sistema?
Tá chamando a morte? Então, eu acredito que ele vai, em algum momento, possa ceder ou os partidos se unir em torno do Tarcísio, porque sabe que ele é o escolhido, e aí termos aí o Flávio, o Tarcísio e o Lula como candidato. Mas eu acredito que o Tarcísio vai esperar até o último momento para ver se o Flávio recua. Então, se o Flávio recuar, geralmente pode ser que apoia Sim, o Tarcísio. E pode ser vice do Tarcísio, alguma coisa assim. E se não recuar, será que ele sai mesmo se o Eu Flávio... acredito que sim. Ó, eu fui buscar O camarada não consegue se mandar dentro desse meio. desse sistema, né? Já que está como governador, se o sistema tá... E quem é esse sistema? Quem é responsável? Porque, veja bem, a gente tem que entender quem é que soltou o Lula. O Bolsonaro não tinha candidato para... Foi o sistema que soltou o Lula. A gente não tem ninguém para combater isso aqui. E a gente precisa fazer com que o Brasil quebre, vamos dizer assim. Colocaram o Lula. Você está entendendo? Soltaram e tiraram todas as causas. Era impossível. O Lula foi condenado em 3 instâncias. Então o sistema descondenou e colocou ele como presidente. Como presidente. Aí arrebentou o Brasil e agora o próprio sistema quer tentar consertar o Brasil. Porque a ideia... Existe uma ideia. Qual é a ideia? O Brasil é uma réplica dos Estados Unidos. Quer dizer, o Donald Trump, primeiro mandato, explodiu a América. A mesma coisa que o Bolsonaro. Os empresários estavam nadando no dinheiro. Aí o que aconteceu? Tiraram o Trump. Biden estourou a América. Quebrou a América. A mesma coisa que aconteceu com o Brasil. O Brasil está em déficit em tudo. Aí o que acontece? Colocaram o Trump. Com o Brasil, com o país quebrado. E ele não conseguiu ainda se colocar no trilho. Quer dizer, quem é que lucra com isso tudo? Né? Ideias e viés e projetos vão sendo colocados em prática e o povo sempre sendo usado como massa de manobra. Então alguém se beneficia. O que é? Quer dizer, Eu fui buscar a expressão testa de diamante. Aí a inteligência artificial falou, a expressão testa de diamante na Bíblia está em Ezequiel, capítulo 3, versículo 9. Onde Deus diz ao profeta Ezequiel que tornou sua testa, fronte, dura como diamante e mais forte que pederneira, para que ele pudesse falar com o povo rebelde de Israel sem medo ou assombro, pois eram teimosos e desobedientes. Eita, é forte. É uma metáfora de resistência, firmeza e coragem para cumprir a missão divina. Ó, arrepiou, né? É forte. Então veja bem, existe algo, a gente fala de sistema e tal, mas existe algo que a gente tem que ser bíblico, né? Primeira coisa que a gente precisa entender, Fábio, antes de mudar de assunto, que o governo humano começa em Gênesis 11 e ele só cai em Apocalipse 19. Só no Armagedon que toda a história de política mundial acaba. Que quando a pedra sem mão é lançada na estátua. Então, quer dizer, a estátua de Nabucodonosor, a cabeça é Babilônia, que é Babel, e as pernas e o pé da estátua está em Apocalipse 19. Que muitos dizem que as pernas, né, é Oriente e Ocidente, que é o que está acontecendo agora. A América está se fortalecendo no Ocidente e a China, a Rússia se fortalecendo no Oriente, que seria as pernas onde surge um líder global dessas pernas. Então, veja bem, a política, o governo humano, ela só termina no Armagedon. E toda política mundial, né, existe um parâmetro divino. É Deus que coloca. Toda autoridade... É constituída por Deus. Então, quem é que permitiu que o Lula entrasse no poder? Foi Deus. Então, a gente precisa olhar para o âmbito profético dessa forma. Os homens só obedecem o que está escrito. Então, veja bem, a política é usada para o cumprimento profético. E aí tem crente que fala que o crente não deveria se misturar com a política, né? Não adianta. Desde que o mundo é mundo, religião sempre anda com política. E o próprio anticristo terá um falso profeta. Terá um religioso. Vai ter religião no governo do anticristo, porque sem o falso profeta ele não consegue ludibriar o povo. Então política e religião, por mais que muita gente não aceite, caminham junto desde o Gênesis 11. E isso só vai acabar em Apocalipse 19. Então veja, o melhor para o Brasil é o parâmetro, se for analisar hoje, é que apaziguasse.
E aí o pessoal vai dizer agora que... Mas não é. De que famílias foram dilaceradas, amizades foram destruídas por causa de seres, de homens, né? A igreja também foi abatida nisso tudo.